guys, how are you doing? Welcome to your For English Week. Sejam todos bem-vindos à For English Week. Eu sou a Teacher Ianca Cavalcante e eu serei a responsável aí durante esses 3 dias imersivos de fazer você dominar a sua próxima entrevista de emprego em inglês. Então, para quem está chegando, já vai deixando aí o nome aqui no chat. Se já é nosso aluno, dá um hi, manda um hi aí. Se você ainda não é aluno da Let's Go Far, se apresenta, fala de qual cidade que você está falando, nos assistindo, porque vai ser um prazer interagir com vocês durante a nossa live. E se você não se inscreveu direto lá no link da bio do Instagram, e eu deixei aqui também na descrição do vídeo, é muito importante que você faça essa inscrição, que logo após a nossa live, na verdade, já está disponível. Para quem se inscreveu, já está com acesso premium aí, como eu posso falar, já teve spoiler do que a gente vai ver no dia de hoje, porque eu preparei um material exclusivo, bem completo, para que você possa imprimir, depois consultar, elaborar suas próprias respostas para as perguntas que a gente vai ver aqui. Então, é um material bem completo, nem se compara com o que eu vou apresentar aqui, ok? Que hoje vai ser algo mais resumido, vamos dizer assim, mas não que seja fácil. E lá o material que eu preparei tá bem completinho. Então, sugiro que você faça a sua inscrição, até para ficar aí por dentro de todas as novidades durante essa semana e ter acesso a todos os bônus que eu preparei, que não foi só um material digital, ok? Você vai ter acesso a um conteúdo bem especial e gratuito. Então, corre lá e se inscreva. Para quem está chegando aí, seja bem-vindo, prazer, sou a Teacher Ianca Cavalcante, já vi que entrou alguns alunos aí, muito que bem. E agora, o que a gente vai visualizar primeiro? O nosso cronograma. Então, antes de tudo, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Então, mais uma vez, só me apresentando para quem não me conhece, eu sou a Teacher Ianca Cavalcante, eu sou fundadora e professora de inglês aqui na Let's Go Far. E, gente, vou contar um pouquinho, brevemente, aqui antes do nosso cronograma, o porquê de eu escolher esse tópico, esse tema para a nossa semana, né, da For English Week. Primeiramente, fazer uma entrevista de emprego em inglês foi um grande desafio para mim, foi a minha primeira entrevista de emprego. E minha primeira entrevista de emprego foi em inglês. Então, esse tema é bem especial, porque eu passei por essa situação. E foi uma experiência muito boa para mim, para eu comprovar ali meu domínio com a língua e também, obviamente, conseguir a vaga que eu esperava aqui no aeroporto de Guarulhos. Desde então, eu tenho me dedicado muito aqui na Let's Go Far com as aulas personalizadas. Inclusive, nos últimos meses, acho que vocês têm acompanhado aí no nosso Instagram a parceria que eu tenho feito com um programador de sucesso, onde eu sou mentora de desenvolvedores, de profissionais da área da tecnologia. Durante essa mentoria que eu presto para eles, a gente foca exclusivamente na comunicação aplicada para entrevistas de emprego. Então, assim, o pessoal, eles têm um bom domínio da língua inglesa, mas vocês sabem, a entrevista, mesmo quando em português, ela causa um desconforto, ela causa ali um nervosismo. Então, a gente precisa estar preparado para responder essas perguntas com propriedade, com segurança, mostrar as nossas habilidades, e tudo isso eu quero trazer durante essa semana para vocês. Como literalmente dominar a entrevista de um modo seguro, confiante, certo? E não é segredo para ninguém que hoje em dia o inglês é um pré-requisito, né? Eu deixei até aqui, ó, para vocês em destaque. É um requisito para muitas vagas. Mesmo que você não tenha interesse em trabalhar no exterior, trabalhar aqui no Brasil mesmo, hoje vocês veem a competitividade por vagas e a diferença da descrição de vaga quando solicito inglês, do perfil de vaga, né, melhor dizendo, e dos benefícios que isso causa. O salário é maior. Se vocês compararem aí diversas áreas hoje de atuação, o inglês é um pré-requisito. Se você não tem inglês, você não entra. Então, para quem não sabe, até por uma curiosidade, eu sou formada também, graduada e bacharelada em Química.
Então, eu fiz a licenciatura e bacharel em Química. Então, durante 5 anos, eu trabalhei dentro de uma indústria multinacional, onde o inglês era number one ali, era a prioridade. Então, para eu me comunicar com os clientes, para emitir relatórios, para atender alguns requisitos de desenvolvimento, ler artigos, ler procedimentos, a maioria era em inglês. Então, isso eu vivenciei, por isso que eu tenho propriedade em falar para vocês que o inglês realmente abre portas e é um grande diferencial, ok? Então, em cima disso, vamos avaliar aqui, analisar o nosso primeiro dia, nosso day one, que seria a preparação para a entrevista de emprego, certo? E para o pessoal que está chegando aí, vai mandando um hi, a teacher vai depois respondendo aqui no chat, até para eu conseguir ver o que vocês estão mandando, conseguir ser mais assertiva e manter o foco aqui da nossa live, que é o principal. Antes de qualquer coisa, sugiro que você já pegue aí um caderno, uma caneta, um papelzinho, se não tiver um caderno fácil aí, ou abre o bloco de notas do computador, do celular, porque essa live não é falando não, mas eu preparei o conteúdo bem completo e de uma forma para não ficar superficial. Eu não quero algo superficial aqui hoje. Eu quero que vocês saiam daqui preparados para a entrevista de vocês. Isso é só o dia 1, ok? Então vai tomando nota, vai anotando aí os pontos que eu vou te explicar. Obviamente eu vou compartilhar aqui minha tela, mas se você se inscreveu, você vai ter acesso a todo esse conteúdo, então não fica ali focado em tirar print dos modelinhos que eu deixei de resposta, porque você pode ter esse acesso. O importante é a informação que eu vou te passar, principalmente, para você ir tomando nota aí e não ficar nenhuma dúvida, combinado? Então vamos analisar aqui o nosso Day 1, preparação para a entrevista. Hoje, então, a gente vai ver a introdução ao tema e importância de dominar as entrevistas, que eu já citei ali brevemente, pesquisa da empresa do cargo, como obter informações relevantes, revisão do seu currículo em inglês, dicas para destacar suas habilidades e experiências, prática de perguntas comuns de entrevista em inglês e como responder a elas de forma eficaz, estratégias para lidar com perguntas comportamentais e situacionais, e vamos finalizar o nosso primeiro dia com dicas para criar uma boa impressão durante a entrevista, incluindo etiqueta de entrevista. Então, assim, vocês viram aí, né? Isso é só o conteúdo do primeiro dia que a gente vai ver agora aqui comigo. Se você atua em alguma área, seja marketing, administrativo, área da tecnologia, coloca aí também no nosso chat que eu quero acompanhar, ver quais são os perfis que estão aqui. Se você já fez entrevista de emprego em inglês, deixa aí também para a gente se conhecendo melhor e eu ser mais assertiva possível aqui na nossa live. Então, chega de conversa, bora começar. Vamos iniciar então com um tema aqui, um tópico extremamente importante. Eu diria que é o mais importante, tá? Antes de você iniciar aí a entrevista de emprego, com certeza isso é um tema, né? Essa etapa é onde as pessoas falham muito. O que seria isso, teacher? Company and Job Research. How to obtain relevant information. Pesquisa da empresa e do cargo. Como obter informações relevantes. Gente, primeiramente, quando você se candidata a uma vaga, seja pelo LinkedIn ou por outra ferramenta ali, por outra rede social ou até mesmo no físico que você entrega seu currículo ali, a gente precisa ter noção, conhecimento sobre a empresa. E isso muita gente deixa passar batido. Ou seja, fala, não preciso, depois na entrevista eu me viro, não preciso saber sobre a empresa. Para que eu preciso saber sobre a empresa? E, cara, se você fizer essa pesquisa previamente, antes da entrevista,
você já está 3 passos à frente da concorrência. Por quê? Porque você vai utilizar essa pesquisa que você fez, esses dados que você obteve a seu favor para responder a maioria das perguntas gerais que eles realizam dentro de uma entrevista de emprego em inglês. Em português também, tá? Então, o que é esperado que a gente tenha conhecimento antes de realizar essa entrevista? É esperado que você entenda, procure, se informe sobre a missão, valores, cultura corporativa e projetos recentes da empresa que você está se candidatando. Além disso, para o cargo, é muito importante que você identifique as principais responsabilidades, habilidades necessárias e quais os valores a empresa busca nos candidatos. Teacher, mas como que eu vou achar todas essas informações? Gente, é coisa simples de se localizar. Às vezes, na descrição da própria vaga, levando em consideração o LinkedIn, que é um ambiente onde as pessoas se candidatam mais, e é um ambiente onde elas encontram mais informações sobre a empresa, é um ambiente em que elas conseguem observar de fato o que é exigido para se candidatar para aquela vaga. O LinkedIn é uma ferramenta de ouro para você obter essas informações. Caso você não consiga por lá, a empresa não está cadastrada lá, enfim, você pode acessar o site da empresa, mídias sociais, notícias e publicações, além das conexões profissionais. Site da empresa clássico, mídias sociais. Hoje, muitas empresas estão no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, enfim. Então, por lá você consegue ter acesso a essas informações. Notícias e publicações, existem as famosas newsletters. Em alguns casos, algumas empresas, elas só liberam para os próprios funcionários. Mas tem empresas que realizam essas newsletters que vocês recebem através do e-mail de vocês, informações atualizadas, semanais, mensais sobre a empresa. Mais fácil que isso, uma maneira mais tranquila de obter informações que essas que eu coloquei aqui não existe. Além das conexões profissionais, o que seriam as conexões? De repente você conhece alguém que trabalha lá, certo? De repente você conhece alguém que trabalha lá, ou você está sob indicação de alguém, ou de repente você tem a conexão através do LinkedIn, né? Então você conhece uma pessoa que trabalha lá. Não se acanhe, pergunte sobre a empresa. Me conta um pouquinho como que é lá a empresa, o que eles. Quais são as missões, os valores dessa empresa, até para eu entender, porque eu me candidatei. Tranquilo, gente, tá? Mas isso é o primeiro passo e o passo crucial. Enquanto eu bebo uma água aqui, digitem aí quem tá chegando, da onde que é, prazer, sou Teacher Ianca. Veja se vocês concordam comigo, coloca aí no chat se vocês fazem esse tipo de pesquisa antes. Se nem passou pela cabeça de vocês fazer essa pesquisa antes, só vai para a entrevista na sorte mesmo, ali, seja o que Deus quiser. Me conta, quero saber aí no chat. E aí, aqui eu separei um exemplo de pergunta aplicada, ou seja, uma pergunta que eles podem realizar na entrevista para você e você pode utilizar a seu favor o que você pesquisou sobre a empresa, a missão, valores, o cargo, tudo certinho. Vamos lá. Então, a pergunta que nós temos aqui, ó. How do you believe your skills and experiences align with the specific needs of this position and with the culture of our organization? Então, o que ele está perguntando aí, ó. Como você acredita que suas habilidades e experiências se alinham com as necessidades específicas dessa posição e com a cultura da nossa organização? Então, ele quer saber aí detalhes, certo? E essa pergunta é uma pergunta-chave, por quê? Ele já está querendo que você informe a relação que você tem profissional, suas habilidades, suas competências, com o que a empresa espera que você tenha, certo?
E abrindo um parênteses aqui, antes de eu passar uma possível resposta e a gente entrar mais a fundo, gente, vamos lá. Quando nós estamos falando de uma entrevista de emprego em inglês, o que é esperado que você tenha? Inglês. Ai, teacher, mas eu não sou nível fluente, eu não sou um nível avançado. Não é necessário ter esse tipo de fluência que a gente sempre pensa que é algo impossível de alcançar, que é algo muito, que está muito longe de alcançar. Nunca vou conseguir fazer uma entrevista de inglês porque eu não tenho inglês fluente. A fluência é algo relativo. Com relação à entrevista, você precisa se preparar. E como você se prepara? Obviamente, você precisa ter um conhecimento básico a intermediário do inglês para que você consiga entender a pergunta, certo? Entender o que está sendo questionado para você e pontuar de uma forma clara, concisa a sua resposta, ok? Outro ponto importante, você precisa entender que quando a empresa faz qualquer tipo de pergunta, ela não quer que você se coloque em primeiro lugar sempre. O que seria, teacher, me colocar em primeiro lugar? Você responder só considerando as suas experiências, as suas habilidades, o que você deseja, o que você almeja, e você esquece da empresa, você só se coloca em primeiro lugar ali nas respostas. Outra coisa que não pode acontecer é você colocar só a empresa em primeiro lugar. Puxa seu saco mesmo, sabe? Ai, é a empresa, eu vi que vocês têm esse projeto, nossa, eu adorei a empresa, não sei o quê. E vocês têm esses benefícios e pipipi, pipipi, pipipi. E sobre você? Você tá aqui, ó. O que precisa existir para responder toda e qualquer pergunta na entrevista de emprego? Um equilíbrio entre o pessoal e a empresa. Precisa dar um match. O que seria esse match, teacher? Em todas as respostas de todas as perguntas, você precisa falar sobre você, especificar o que ele está perguntando, obviamente, mas interligar isso com a empresa. E como você vai conseguir fazer isso de forma eficaz? Se você pesquisou sobre a empresa antes. Se você pesquisou a missão, os valores, o que a empresa preza, dessa forma sim você vai conseguir ser certeiro ali, dar uma resposta eficaz durante a entrevista, ok? E lembre-se, aqui durante a nossa live, eu não vou trazer fórmula mágica, não vou fazer milagre. Se você não tem conhecimento nenhum de inglês, gente, não tem mágica. Precisa estudar, precisa aprender inglês. Isso é fato, ok? Por quê? Qualquer pergunta que for feita para você e você não entender, como que você vai responder? Ou se você não tem vocabulário mínimo ali para responder uma pergunta. Então, isso é algo muito importante. A gente não pode, fingir ali, ah, não, tá tudo certo, vai dar bom. Você tem que fazer a sua parte, ok? E em cima disso, vamos ver essa pergunta aqui que eu coloquei, né? Como você acredita que suas habilidades e experiências, ó, a Ianca aqui, se alinham com as necessidades específicas dessa posição e com a cultura da nossa organização? Olha só, a pergunta ela já faz esse match, mas nem todas as perguntas vão jogar aí para você dar esse match, mas você precisa fazer durante a sua resposta, precisa aplicar. E aí um exemplo que a gente tem aqui, ó, de resposta que a teacher deixou, vale lembrar que vocês vão ter acesso a esse conteúdo, tá? Então não se preocupe, ai, tem que anotar com o modelo aqui, porque vocês podem elaborar, olhar depois e elaborar as próprias respostas de vocês. Adaptem, ok? Então, vamos lá. I believe my skills in mention specific skills and experiences and mention specific experiences directly align with the requirements of this position, as outlined in my research about the company. Additionally, I resonate with the values and the culture of your organization, particularly mention specific aspects of the culture, which further strengthens my fit for this role. Eita, teacher, o que você falou aí, mulher? O que aconteceu aqui? Então, vamos focar na ideia primeiro aqui em português e depois a gente observa o formato em inglês. Acredito que minhas habilidades em mencionar as habilidades específicas, certo? Lembre-se, gente, aqui é esperado
que você mencione apenas as habilidades que fazem sentido para a vaga que você está se candidatando. Isso é um ponto muito importante. Por quê? Às vezes você tem 400 mil cursos, 400 mil experiências, enfim. Porém, você não vai falar todas essas habilidades, todas essas competências, todas essas experiências. Você precisa selecionar as mais importantes para que você consiga responder de forma concisa e precisa. Então, no meu caso, por exemplo, a teacher Ianca trabalhou como química e eu estou concorrendo a uma vaga de diretoria, sei lá, em uma escola de idiomas. Qual é a relevância de eu falar do meu passado químico ali, laboratorial, para essa empresa que está contratando para diretoria, administração de uma escola? Não faz sentido algum. Então, isso é um erro comum entre os candidatos. Pelas mil experiências que tem, querer falar sobre todas elas e não focar em uma que a job description, a descrição lá da posição exige. Então, foca de novo na job description, na descrição do trabalho, na posição que você terá, o que é esperado, o que a empresa espera de você para essa posição, ok? Então, aqui, ó, acredito que minhas habilidades em mencionar habilidades específicas relacionadas à vaga e experiências em mencionar experiências específicas. Você não vai falar coisas aleatórias, de trabalhos aleatórios que não têm a ver com o perfil da vaga. Estão diretamente alinhadas com requisitos dessa posição, conforme detalhado em minha pesquisa sobre a empresa. Olha só, um pontinho positivo para você. Por quê? Muitos candidatos não pesquisam sobre a empresa, então não tem propriedade para falar sobre a empresa. Quando você pesquisa e trata isso dentro da entrevista, poxa vida, olha só, ele tem um conhecimento, ele pesquisou sobre a empresa, ele está interessado sobre a nossa empresa também. É aí que está o X da questão. Além disso, me identifico com os valores e a cultura da organização, especialmente mencionar aspectos específicos da cultura. Então, você não vai falar só no geral aí, né? Ah, eu me identifico com os valores e a cultura da sua organização. Beleza, mas quais são? Então, você precisa especificar. 1, 2, 3, não precisa falar a lista completa lá que você viu no site, correto? E aí, ó, o que reforça ainda mais a minha adequação para este cargo. Ah lá, ó, eu falei das minhas experiências e das minhas qualificações, habilidades. Em segundo, eu falei o que a empresa espera, da cultura. Ah lá, ó, o match que eu informei vocês que é importante, ok? E da parte do inglês, I believe my skills in... Gente, aqui, obviamente, nós vamos utilizar um inglês mais formal, né? Mesmo numa entrevista em português, você não vai usar gírias, você não vai falar termos informais durante a entrevista. E não pense vocês que isso é algo, ai, teacher, óbvio. Não, porque na entrevista você está nervoso, você está ansioso e você não se atenta ao que você está falando. E isso daí, cara jovem, dá bucha, dá problema. Porque você vai soltar um termo errado, vai utilizar uma palavra que não se adequa ali, então precisa se atentar. E com relação ao inglês, utilizem palavras-chave, utilize um vocabulário mais formal. No final, acredito que no dia 2, 3, eu vou trazer para vocês frases-chave para utilizar, que aí já vai ajudar muito vocês nessa questão do vocabulário também, right? Então, esse foi um exemplo aí de pergunta aplicada. O que vocês estão achando? Vão deixando aqui no chat para eu acompanhar. Quero ver quem está assistindo aqui pelo YouTube. Se está conseguindo me acompanhar, está dando tudo certo, o áudio, o vídeo tá legal, vão deixando aí para mim. E se tiver qualquer dúvida, também vai colocando que eu vou acompanhando e vou retornando no próprio chat, tá bom? Para a gente manter o foco aqui. E não esqueça, vai anotando essas informações que eu tô te passando. São informações de ouro, porque se você aplicar tudo isso que eu tô te falando, né, com domínio ali, com um vocabulário formal, utilizar dessas estratégias para a resposta, que é o principal,
pesquisar sobre o cargo. Se você fizer esse passo a passo, tenha certeza que você já está à frente de muita gente durante a entrevista. Parece coisa boba, né? Ai, teacher, será mesmo que a pessoa não pesquisa? Não pesquisa. Eu falo com propriedade porque eu passei por processo seletivo recentemente, né, como entrevistadora. E de todos que eu entrevistei, acho que 2 retrataram sobre a empresa. Os demais que conheciam a Let's Go Far, que pesquisaram, entraram no Instagram, entenderam a vaga, o perfil da vaga. O restante não. Então, eu tô falando com propriedade também como entrevistadora, não só como teacher, não só como mentora de alunos que prestam, né, que vão fazer aí entrevista de emprego em inglês. Então, siga a risca isso que eu tô falando que vai dar bom, tá? E vai anotando aí. Vamos agora entrar num tema também muito importante que muita gente falha. Opa, deixa eu voltar aqui. Aí. Um tema muito importante que bastante gente falha. Revisão do seu currículo em inglês. Teacher, socorro, como que eu faço esse currículo? Coloco foto, coloco borda, coloco o que nesse currículo, teacher? Me ajuda, socorro. Então vamos lá, a gente vai começar fazendo então, vendo algumas dicas aqui básicas para revisão do seu currículo. Vale lembrar que essa revisão ela se aplica tanto para o seu currículo físico ali do papel que você imprime e entrega, né, nas empresas, ou o seu currículo digital, normalmente é o LinkedIn, né, que a gente utiliza muito. Então, gente, o que é esperado que tenha nesse currículo, o formato desse currículo? Uma linguagem clara e concisa, tá? Não inventa moda. Ai, hoje entra lá no Canva e pega 400 mil formatos de currículos, todos assim, assado. Gente, o arroz com feijão, tem aquele ditado, o arroz com feijão é a melhor solução, assim, né? Sem inventar muita moda. A mesma coisa para o currículo de vocês. Precisa ter uma linguagem clara e concisa. Destaca suas realizações e experiências relevantes para o cargo. Erro que muita gente comete. Isso, de novo, eu presenciei aqui como recrutadora da Let's Go Far. Candidatos utilizam um currículo, faz aquele currículo quando completa 18 anos e utiliza ele para a vida, certo? Então, fiz o currículo lá, ai, teacher, e aí, esse currículo aqui? Utiliza para a vida. Então, assim, gente, para cada vaga que você for se candidatar, para cada descrição de posição, para cada perfil de empresa, você vai elaborar um currículo diferente. Não existe um único currículo para tudo, para todas as vagas. Ai, teacher, mas é a vaga de marketing, sei lá. É uma vaga de marketing que eu estou concorrendo em empresa XYZ. Eu tenho que fazer diferente? Dependendo da descrição, das habilidades que você tem, das competências e experiências, você tem que fazer um currículo diferenciado. Então, precisa se atentar a isso. De novo, a gente volta lá para o tópico 1. A importância de conhecer a empresa, a importância de entender a descrição do cargo, as exigências, as habilidades. Voltamos para a estaca 1 lá. Então, vocês estão vendo que o primeiro tópico que eu trouxe é um dos mais importantes, porque impacta em todo o seu processo de entrevista. Então, precisa se atentar nisso, ok? E aí, tem que ter um formato claro e profissional, gente, sem muita extravagância, sem muito desenho, figurinha, ou sei lá o que, muitas fotos, imagens, entendeu? Menos é mais. Então, com sessão bem definida para cada parte do currículo, como experiência profissional, habilidades, formação acadêmica e etc. Destaque suas habilidades mais relevantes no início do currículo, preferencialmente uma seção separada, porque isso chama a atenção do recrutador para suas qualificações logo de início. Então, lembra de novo a vaga? O que a vaga está exigindo? Quais são as qualificações? Pô, se você coloca essas qualificações lá em destaque, né, numa primeira sessão, ele bateu o olho, esse candidato aqui é um possível bom candidato, vamos dizer assim, porque já deu match aí com a empresa, com que eles estão, do que eles estão
precisando para essa vaga em específico. Então, isso é importante. Use verbos de ação fortes, então, para transmitir suas realizações de forma impactante e assertiva. Você tem que ter confiança no que você está falando. E agora a gente vai entrar, além desses aspectos, na parte de adaptação do currículo. Para cada posição específica, destaque as habilidades e experiências que são mais relevantes para o cargo, exatamente o que eu já falei. Então, de novo, tem que adaptar currículo para cada perfil de vaga, para cada empresa. Inclua conquistas mensuráveis, sempre que possível, para demonstrar seu impacto e sucesso em funções anteriores. Revise cuidadosamente, ainda mais se a gente estiver falando de um currículo em inglês. Por quê, teacher? Porque você pode cometer alguns erros de ortografia e gramática. E isso já é um ponto negativo. Para quem tem domínio da língua inglesa e vê ali alguns erros, isso não é atrativo. Até mesmo em português. Se você comete alguns erros, pula uma letra, esquece uma pontuação, para quem? O recrutador que está visualizando ali o seu currículo, isso já é um ponto negativo, já não me atrai, ok? Então, precisa revisar cuidadosamente. Utilize de ferramentas ao favor de vocês. Hoje tem o Grammarly, que ajuda bastante. ChatGPT pode ajudar também. O pessoal fala, ai, teacher, os professores, né, como que fala? Não sugerem, não indicam utilizar o ChatGPT. Fala, gente, pode utilizar sim, a seu favor. É uma ferramenta, assim, muito boa, ótima, excelente. Se você souber usar positivamente para aprender inglês, para você estruturar, corrigir seus erros, revisar. Então, assim, a gente precisa parar também com esses paradigmas, né, antigos, tradicionais, e a gente tem que se aperfeiçoar também, utilizar das ferramentas que a gente tem hoje num ponto positivo. Não é simplesmente falar, ChatGPT, elabora aí um currículo para mim. Não é isso, copy e cole. Por quê? A gente vai cair naquela questão, ele não vai saber exatamente a posição, a descrição, a empresa. Isso você que tem que pesquisar. E aí, mas você pode utilizar ele a seu favor para pedir uma correção, para revisar, para ver erros de ortografia, gramática. Isso é essencial, é muito importante. E mantenha o seu currículo sucinto e relevante, limitando-se a 1 ou 2 páginas, especificamente se você estiver no início da sua carreira. Então, coloca suas qualificações, especificando os pontos mais positivos, diretos, relevantes, sucintos. Vamos então agora visualizar as partes do currículo em inglês, para que vocês consigam ter mais propriedade até na hora de fazer ou revisar o currículo atual de vocês. Então, no primeiro tópico ali eu deixei a identificação pessoal, que é esperado que vocês coloquem name, contact information, address, phone number, email address, LinkedIn profile. O LinkedIn profile eu deixei aí porque, como eu disse, para o público que eu atendo hoje, que falando como mentora, né, dentro dessa mentoria do Programador de Sucesso, é um público em que Desculpa, gente, surgiu uma notificação aqui e eu me perdi, deixa eu fechar aqui. Pronto. É um público em que o LinkedIn é a porta de entrada para muitas empresas. Então, ter esse LinkedIn bonito, estruturado, da mesma aplicação que eu estou falando aqui, de uma forma mais detalhada para a área de atuação de vocês e tudo mais, é positivo. E deixar ele também dentro do currículo ali físico, papel, também é importante. Objetivo profissional. A gente vai deixar lá o Objective, Career Objective, objetivo de carreira, né? Professional Summary, resumo profissional. Tá aqui, ó. Então, já tô deixando aqui em inglês para vocês conseguirem pontuar. E, obviamente, não tem como eu falar, gente, coloca assim, assim, assado, porque cada um varia, né, as informações. E aí, obviamente, vocês podem pedir nosso auxílio. Quem faz aula aqui com a gente particular, sabe que as nossas aulas, elas são bem personalizadas. Então, de repente, teacher, eu vou ter entrevista semana que vem, preciso arrumar meu currículo. A teacher para tudo e em aula vai fazendo junto com vocês, vai corrigindo o que for necessário. Então, a gente tem essa dinâmica aqui. Mas nada impede de quem não é nosso aluno, quiser mandar uma mensagem ou pedir um auxílio aí de como corrigir, a teacher ajuda vocês também, ok?
E aí nós temos aqui o number 3, experiência profissional. Então, work experience, employment history, job title, company name, dates of employment, responsibilities, achievements, skills utilized. Então, aqui a gente tem experiência profissional, histórico de emprego, cargo, nome da empresa, datas de emprego, responsabilidades, conquistas, habilidades utilizadas. Então, aqui é algo bem mais completinho que eu estou deixando, já para você selecionar os que se enquadram aí no seu perfil e também saber como pontuar isso no currículo. No number 4, a gente entra na parte de education. Então, degrees, major or field of study, institution name, graduation date, GPA, que é grade point average, média de notas. Dependendo de algumas empresas que são fora do Brasil, fora ou até mesmo no Brasil, essa questão de média de notas, de nota de certificado internacional também, como o TOEFL, a TOEIC, o IELTS, às vezes eles é um diferencial. Então, vocês podem adicionar isso aqui também, tá? Que seria como média de notas. Honors and awards, like honras e prêmios e disciplinas relevantes, que se você considerar importante, de novo, para a descrição do cargo, se exigir algo mais específico, com pontuação, às vezes eles colocam, tá? Dentro da própria descrição da vaga, que está contratando candidatos que tenham tirado de X a Y no TOEIC, no TOEFL, enfim. Então, é importante que você coloque no seu currículo. Caso contrário, é opcional. Próximo, number 5. Skills, que seriam as habilidades. Technical skills, habilidades técnicas. Soft skills, habilidades interpessoais. Language skills, habilidades linguísticas. Computer proficiency, proficiência em informática. Gente, eu vou dar destaque aqui, ó, nos soft skills. Soft skills, quem sabe o que é, né? Eu coloquei ali habilidades interpessoais, mas eu quero exemplos. Quais são exemplos aí de soft skills? Coloquem aqui no nosso chat. Porque a soft skills é uma habilidade, né? São várias habilidades em que os entrevistadores eles têm focado bastante, né? Durante todas as entrevistas, eles focam muito nessa questão dos soft skills, que é para saber as suas habilidades interpessoais de comunicação, liderança, trabalho colaborativo, se você é uma pessoa proativa, organizar, todas as questões interpessoais, como você reage a alguns aspectos, é considerado soft skills. Então, eu sugiro agora que você deixe anotadinho aí no caderno, que eu espero que você esteja com esse caderno em mãos, certo? Porque eu quero que você deixe anotado aí no seu caderno soft skills, para você pesquisar logo após a nossa live aqui quais são as soft skills que mais se adequam ao seu perfil, certo? E como que você vai escrevê-las em inglês. Então, você já vai fazer essa pesquisa aí, porque aqui você vai especificar communication, leadership, collaboration, não sei, precisa pesquisar de acordo com o seu perfil, mas deixa anotado aí, porque durante a entrevista você vai utilizar muito essas soft skills para responder as perguntas. Certificações e treinamentos, certifications, training, courses, workshops and seminars. Então, a gente tem aí a parte de certificações, treinamentos, cursos, workshops, seminários. De novo, gente, aqui eu vou colocar só o que interessa para esse cargo, para essa posição que eu estou me candidatando, ok? Se não é relevante, tira. Ai, teacher, mas eu fiz aquele curso por 10 anos. Meu caso, química. Estudei, fiz 3 anos de técnica em química, 5 anos de graduação, que seria a licenciatura, depois mais 2 anos de bacharel. Estou falando aí de 7, 8, 9, 10 anos? 10 anos. Eu não vou colocar no meu currículo se não tiver relevância para o cargo, não, vou tirar. Simples assim. As pessoas têm medo, receio, não tenho. Tem que ser objetivo, direto, reto, porque essa informação é irrelevante para a pessoa que está te entrevistando, certo? Então precisa tomar cuidado aí com essas informações.
E por fim, aqui a gente tem atividades extracurriculares, que aí seria a extracurricular activities, volunteer work, leadership roles, professional memberships. Então aí as atividades extracurriculares, trabalho voluntário, funções de liderança, associações profissionais. Obviamente, ai, teacher, eu nunca fiz volunteer work, trabalho voluntário. Se não tem, não vai colocar, né? Não vai deixar o tópico lá e vazio. Tira fora. Leadership roles, funções de liderança. Isso é muito importante para quem já está se candidatando para cargos que exigem liderança ou trabalham em equipe, que precisa dessa autonomia, enfim. Então, é importante aí. Por último, referências, se tiver. References, ok? Se não tiver, tira, não deixa vazio aí. Uau! Quanta coisa! E aí, deixa eu beber uma aguinha aqui enquanto vocês colocam aí no nosso chat. O que vocês estão achando? Bastante coisa. Falei que eu não ia passar conteúdo superficial aqui para vocês. E vale lembrar, gente, ter conhecimento básico, intermediário do inglês é fundamental para você fazer uma entrevista de emprego. Então, como eu disse, vou reforçar, não vim trazer fórmula mágica aqui. Se você não fala inglês, na entrevista você vai falar. Não, mas se você tem um conhecimento básico, é possível você treinar para as entrevistas de forma eficaz e conseguir o cargo, conseguir passar e, obviamente, sempre se aprimorar na língua. Não é porque você passou na entrevista que você, tá, agora tá tudo certo. Não. O pós-entrevista é o mais desafiador, que é aí que você vai colocar o seu inglês em prova. Então, não pode ser aquela coisa superficial. Precisa ter um embasamento bom e prática. Então, por isso que eu falo ali do básico e intermediário, é o mínimo, né? Para você fazer a tentativa. Então, se você está abaixo disso, não está confiante com o seu inglês específico, precisa correr atrás. Agora, com relação a teacher, já tem um nível intermediário, ou eu tenho um básico, mas consigo desenrolar bem a comunicação. Então, aí é prática atrás de prática atrás de prática para as entrevistas. Tem que soar, a pergunta na entrevista tem que soar como: ai, mais uma entrevista de emprego. Ou, ai, mais uma pergunta, mesma pergunta, tell me about yourself. Ai, de novo essa pergunta. Tem que soar dessa forma, porque você vai conseguir responder de uma forma mais natural. E você se preparou, porque, ai, de novo essa pergunta, porque você já se preparou, você já sabe. Agora, o que não pode acontecer é, na entrevista, você... O que é isso? O que ela tá falando? Meu Deus, nunca ouvi falar nessa pergunta. Não sei nem o que responder. Que é o que acontece na maioria das vezes. Isso é falta de preparo, muitas das vezes. Nem é questão do inglês, é falta de preparo. Porque não sabe nem como responder em português, como vai saber em inglês. Então precisa se preparar. Coloca aí no chat o que vocês estão achando, estão gostando. Anotando tudo que a teacher tá falando. Lembrando que essa live vai estar disponível para quem se inscreveu para assistir de novo, ok? Se precisar voltar, tirar alguma dúvida. E vamos embora, que ainda tem conteúdo aqui para a gente conversar. Então, aqui agora a gente vai entrar no terror, né? Será que é no terror, teacher? Prática de perguntas comuns de entrevista em inglês e como responder a elas de forma eficaz. Chegou a hora de colocar a mão na massa. Então, eu separei aqui 6 perguntas que a gente vai trabalhar aqui hoje. Porém, contudo, entretanto, todavia, se você fez inscrição lá no link da bio do Instagram ou que está aqui na descrição, você vai ter acesso a um banco de perguntas. Eu separei mais de 60 perguntas para vocês, certo? Mais de 60 perguntas. Então, dá para você fazer essas perguntas aí, treinar bastante e ver um geralzão de várias perguntas da entrevista em inglês. Então, vamos começar com Tell me about yourself. What are your strengths and weaknesses? Essa frase eu utilizei até como posso dizer? No Instagram, eu fiz um Reels brincando, né? Strengths and weaknesses. Weaknesses, o que é isso? Então, já vamos aprender a pronunciar aí, ó. Strength and weakness, ok? Why do you want to work here? Can you describe a challenging situation and how you handled? Where do you see yourself in 5 years? And why should we hire you? Então, essas são as principais perguntas aí que eu separei para a gente discutir.
Coloca aqui no chat o que elas significam. Tell me about yourself, what are your strengths and weaknesses, why do you want to work here? Can you describe a challenging situation and how you handled? Where do you see yourself in 5 years and why should we hire you? O que é isso, teacher? Coloca aí que eu quero ver se vocês conseguiram identificar o que elas estão perguntando. E o que a gente precisa observar? Estratégias para elaborar respostas eficazes. Primeiro, precisamos adaptar as respostas para destacar habilidades e experiências relevantes, de novo, de acordo com o cargo, com a descrição, com a empresa. Usar o método STAR, situação, tarefa, ação e resultado. Vou explicar mais a fundo, acho que mais para o finalzinho aqui da nossa live de hoje. Para perguntas comportamentais, a gente vai usar esse método. Vocês conhecem esse método, STAR? Quem conhece, deixa aí nos comentários aqui no nosso chat também, para eu saber. Fornecer exemplos específicos e conquistas quantificáveis. Demonstrar entusiasmo e paixão pelo cargo e pela empresa. Lembra? Você, empresa, cargo, tudo tem que dar um único match. Então, vamos lá entrar para a primeira pergunta aqui. Opa, aí. Tell me about yourself. Quem colocou aí significa fale sobre você, conte um pouco sobre você, tudo relacionado. Gente, nessa pergunta é esperado que vocês respondam, de novo, dando match, você é empresa, porém, se você não vai falar que você tem 2 gatos, no meu caso, vai falar, ai, Alexa, Gray, eu tenho 2 gatos, um papagaio, eu moro com os meus pais, com a minha tia, com o meu tio, moro lá, eu não gosto do que eu faço, sabe? Eu tô fazendo faculdade, mas tô cansada da faculdade. Presta atenção, o foco é sempre profissional aqui, a não ser que ele faça uma pergunta bem específica de hobby, coisas do tipo. Aqui a gente vai direcionar para uma resposta mais profissional possível. Então, como que a gente vai responder aí, ó? Certamente, já comecei com certainly, né? Uma forma mais formal ali. Eu tenho uma formação em marketing com mais de 5 anos de experiência, trabalhando em diversas indústrias. Sou apaixonada por criar campanhas de marketing impactantes que geram resultados e engajam o público-alvo. Em meu cargo anterior na empresa XYZ, liderei uma equipe no lançamento de uma campanha de mídia, social bem-sucedida que aumentou a visibilidade da marca em 30%. Estou empolgada com a oportunidade de fazer minhas habilidades e experiências para este cargo e contribuir, trazer minhas habilidades e experiências para este cargo e contribuir para o sucesso contínuo dessa empresa. Olha lá, comecei falando sobre a minha formação, certo? Ó, que eu sou apaixonado pelo meu trabalho e o que eu fiz no meu cargo anterior que gerou um resultado legal e tô empolgada com a oportunidade de trazer essas habilidades para cá, para a empresa. Olha lá, ó, falei, a Ianca falou e trouxe um match com a empresa no final e mostrou entusiasmo, empolgação em fazer parte dessa equipe, dessa empresa. E aí, galera, vocês viram que eu coloquei um modelinho aqui bem sucinto, né? Bem simplesinho. Dei um exemplo de marketing, então para quem trabalha aí com a área de marketing, já fiz um exemplo aplicado para vocês. E na parte do inglês, olha só que é interessante a gente destacar. I have a background. I have a background é quando você quer falar que você tem uma formação em algo específico. Então, I have a background in chemistry, in my case. I have a background in marketing. I have a background in administration. I have a background in accounting. Então, você consegue falar da sua formação usando esse exemplo de frase. Lembra que lá no dia 2, 3, eu vou trazer exemplos aplicados ali, frases curtinhas, para você contextualizar ali em todas as respostas das perguntas que fizerem para você, tá? Então, aqui, olha só, o formato, né? O linguajar que eu estou utilizando é uma linguagem mais formal, precisa se atentar aos conectivos. O que seriam os conectivos, teacher? Como conectar as ideias, uma informação à outra. Então, aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, ó. Eu finalizei, ó, 5 years of experience of work, I'm passionate about creating impactful marketing campaigns.
tô mostrando entusiasmo, tô falando da minha paixão pelo meu trabalho, do que eu faço, da minha formação. Isso é muito importante, tá? E aí, no final, ó, eu dei um exemplo do que eu fiz e no final, I'm excited about the opportunity. Olha a forma que eu trago isso. Isso soa muito positivo para o entrevistador. Eu estou empolgada com a oportunidade, ó, de trazer as minhas habilidades e experiências, né, para esse cargo. Então, você de novo fez esse match. Viu só o que é esperado que você responda nesse Tell Me About Yourself? Lembrando, a parte em inglês vocês vão adaptar de acordo com o cargo, de acordo com a qualificação profissional de vocês, mas esse modelinho é um modelinho simples que vocês podem adaptar e super aplicável, bem aplicável. Curto, objetivo, conciso, mas bem estruturado. Vamos ver a segunda pergunta agora, ó. What are your strengths and weaknesses? Quem colocou aí no chat que strengths forças, né? E weaknesses, fraquezas, é isso mesmo. Seria parecido com os pontos positivos e negativos, né? Que a gente escuta aqui nas entrevistas em inglês, em português. Então aqui, ó. What are your strengths and weaknesses? Agora vocês já sabem, não vão errar mais essa pergunta. Quais são suas forças e suas fraquezas? Essa pergunta é uma pergunta muito importante e uma tricky one. É uma trolladinha aí, Bino. Por quê? Quando você fala fraqueza, você não vai citar que você é preguiçoso, que você não é pontual, que você se atrasa todo dia, que você... Por que não é esperado isso? Gente, qual empresa que quer ouvir, qual entrevistador quer ouvir que você não é pontual, que você é preguiçoso, que você não gosta de trabalhar? Por mais que seja verdade alguns pontos, alguns aspectos, a gente não vai falar isso na entrevista, ok? Então, aqui, o que a gente vai falar? A gente tem que colocar o nosso ponto positivo e a fraqueza, a gente tem que situar ela como algo positivo que você já tem ciência e que você já está trabalhando nessa fraqueza. Vamos ver o exemplo na prática para ficar mais fácil, ó. Uma das minhas forças é a minha capacidade de me adaptar rapidamente a novas situações e ambientes. Pá! Sou altamente organizado e próspero em ambientes de ritmo acelerado, onde posso utilizar minhas habilidades de resolução de problemas. Pá! No entanto, presta atenção nessa parte, que é a parte da fraqueza. Até aqui, o ponto forte, beleza. Você citou e você aplicou, né? Então, eu sou organizada em ambientes de ritmo acelerado, onde eu posso utilizar minhas habilidades de resolução. Então, você não vai falar, sou organizado. Sou, sei lá, próximo. Sou pontual. Não, você vai falar e vai linkar com alguma situação aplicada, ok? E agora, olha isso daqui, ó. No entanto, uma área na qual tenho trabalhado é a delegação. Às vezes tenho a tendência de assumir muita responsabilidade, mas tenho trabalhado ativamente na delegação de tarefas de forma mais eficaz e em confiar que meus colegas de equipe podem entregar resultados. Gente, olha essa resposta. Isso soou como algo negativo? Não! E é essa a ideia dessa pergunta. Porque aqui, essa primeira parte é a fundamental. No entanto, uma área na qual tenho trabalhado é a delegação. Quando você fala que já está trabalhando em um defeito, numa fraqueza sua, isso é excelente, porque você identificou já no passado essa fraqueza e você já está trabalhando nela. Então, isso soa positivo. E você explica aqui como você tem feito, ou o que você tem observado de resultado. E da parte do inglês, vamos lá observar aqui, ó. One of my strengths is my ability to adapt quickly to new situations and environments. I'm highly organized and thrive in fast-paced environments, where I can utilize my problem solving. Nessa resposta, é muito importante que vocês pesquisem, anota aí, adjetivos, né, que vão qualificar você aí.
Então, a adjetivar, sou organizada, sou perfeccionista, sou, sei lá, pontual, trabalho bem em equipe. Essas qualidades você já tem que saber inglês. Então, já pesquisa agora. Busca suas qualidades e já pesquisa. Porque é elas que você vai utilizar aqui. E aí, para o terror dos alunos, a gente tem aqui o Present Perfect Continuous. Mas olha que aplicação mais que perfeita aqui. I've been working. Olha a importância de usar o Present Perfect aqui. Aí você fala, ai, teacher. Opa, saiu meu fone aqui. Ai, teacher, eu nunca vou usar o Present Perfect na minha vida. Ai, teacher, é muito difícil. Pra que eu preciso saber isso, né? Assim que vocês fazem aula? Ó, pensa que me engana? Pensa que me engana? Aí, ó, pronto. A aplicação mais que perfeita para você utilizar e garantir uma carreira, uma vaga aí. I've been working. Por que eu usei o Present Perfect aqui? Porque é uma ação que começou no passado e perdura até hoje. Ou seja, eu tenho trabalhado, eu estou trabalhando nisso. Começou no passado e continua até hoje. Eu tenho trabalhado nesse meu defeito, nessa minha fraqueza. Olha lá, ó, I've been working on it, however, one area I've been working on is delegation. No entanto, uma área que eu venho trabalhando, que eu tenho trabalhado, é a delegação. Aí é o present perfect. Começou no passado, perdura até hoje. Isso daqui é crucial. Para responder essa pergunta, é muito boa essa estrutura de frase. Aplicar o present perfect aqui nesse sentido que eu estou mostrando para vocês é chuchuzinho. E o however, olha lá o que eu falei para vocês dos conectivos, que é importante você aprender os conectivos, palavras que conectam as frases em inglês. Quais palavras eu posso utilizar para conectar uma ideia à outra? Isso é importante, porque senão aqui você vai ficar naquele é, é. E quem que vai aguentar ouvir você durante toda a entrevista, pausando e falando é. Então aqui, se não lembra um conectivo, respira. Então, por exemplo, I'm highly organized and thrive in a fast-paced environment where I can utilize my problem-solving skills. One area I've been working on is delegation. Viu só? Não lembrei, however. Só que eu também não fiquei lá. Eu parei e respirei. Isso é uma técnica que a gente vai entrar mais a fundo no dia 2, quarta-feira, dia 6. Então, não faltem, ok? Então, essa é a ideia dessa pergunta. What are your strengths and weaknesses? Vamos agora, why do you want to work here? Por que você quer trabalhar aqui? De novo, ó, você e empresa, tem que dar aquele match. I'm particularly drawn to your company because of its commitment to innovation and its reputation for fostering a collaborative work environment. I've been following your company's recent projects and I'm impressed by the impact that they've made in the industry. I'm excited about the opportunity to contribute my skills and ideas to a team that values creativity and forward thinking. De novo, aqui eu usei o present perfect continuous, então presta atenção aí na estrutura gramatical. E aqui o que é esperado que você responda? Ó, eu estou particularmente atraído para sua empresa devido ao seu compromisso com a inovação e sua reputação de fomentar um ambiente de trabalho colaborativo. Como que eu sei isso daqui? Porque eu pesquisei sobre a empresa, não sou eu, Ianca, falando aleatoriamente. Não, eu pesquisei sobre a empresa, eu tenho propriedade para falar isso. Lembra da confiança? E não falar mentiras, né? Inventar moda? Não. Aqui eu tenho propriedade, eu pesquisei, eu vi que eles estão focados na inovação, nisso, naquilo. Tem acompanhado os projetos recentes da sua empresa? Olha só que patamar que você chegou aqui. Opa, nossa, ele está dominando bem sobre a empresa, está pesquisando, acompanhou os projetos. E estou impressionado pelo impacto que eles têm feito na indústria. Estou empolgada com a oportunidade de contribuir com as minhas habilidades e ideias para uma equipe, para uma equipe que valoriza a criatividade e o pensamento inovador. Sem você pesquisar sobre a empresa, sem você saber o que a empresa preza, a missão, os valores,
Desculpa, aqui essa pergunta aqui você já dançou. Why do you want to work here? Ah, porque eu quero um salário maior? Por favor, né? Você não vai falar isso. Ah, porque eu quero melhorar a minha vida pessoal, profissional? Gente, presta atenção, hein? Precisa pesquisar sobre a empresa. E aqui é o seu momento de se destacar, porque ele vai ver que você pesquisou sobre a empresa tem a sua missão, tem os seus projetos e você está por dentro deles. Isso é o mais importante. E vamos para Can you describe a challenging situation and how you handled? Essa questão aqui, ela é bem específica e a gente vai ver lá no STAR também, que é do método, né, que eu expliquei para vocês. Que eu vou explicar, na verdade, eu só citei aqui. Aqui ele quer saber se você pode descrever uma situação desafiadora e como você lidou com isso, como você resolveu isso. Essa pergunta é muito, muito importante que você não se perca nela. Por quê? Muita gente, às vezes, vai passar muito tempo falando detalhes do que aconteceu, enfim. Aqui, gente, tem que ser objetivo, tem que ter um começo, meio e fim. O que é o começo? A situação, certo? Então, ó, certamente, meu cargo anterior, nos deparamos com um prazo apertado para lançar um novo produto, certo? Mas encontramos atrasos inesperados no processo de produção. Essa é a situação, curta, simples. Eu não preciso falar a hora que começou, eu não preciso falar quem estava envolvido, se não for relevante. Eu não preciso entrar muitos detalhes. A situação, qual é? Ponto. Simples. Sem muita enrolação. Tem gente que dá uma volta aqui nessa pergunta objetiva, tá? Para enfrentar o desafio, aí, ó, o que você fez? Para enfrentar o desafio, organizei reuniões diárias com a equipe para avaliar a situação, identificar gargalos e implementar soluções para acelerar o processo. A ação que você fez aqui. Situação, a ação ali que você fez. Realocando recursos e otimizando o fluxo de trabalho, conseguimos cumprir o prazo e lançar o produto com sucesso antes do previsto. Resultado da sua ação. Viram? Simples. Isso que eu estou ensinando aqui é uma técnica que a gente vai ver mais a fundo, um método STAR, que você vai especificar a situação, a tarefa, a ação que você tomou e o resultado de forma sucinta. Vocês podem adaptar isso com uma situação que vocês tenham vivenciado, ok? Tá dando para acompanhar bem? Certo? E agora vamos aqui para a próxima pergunta. Aqui eu vou deixar em inglês, mas o que eu quero focar nessa pergunta específica não é nem no inglês, é na questão mesmo estrutural, que a maioria das pessoas se perdem ou detalhando muito, ou fugindo do foco, ou não sabe, não mostra o resultado que isso gerou, só fala do problema. E aqui é esperado que você fale como você lidou com essa situação. Então, estruturar dessa forma é importante. Where do you see yourself in 5 years? Outra pergunta que pega aí bastante gente, né? Por quê? Não pode ser aquele sincerão, né? Daqui 5 anos eu me vejo em Maldivas, diretora, no seu cargo, na sua posição. Gente, toma cuidado com esse tipo de pergunta, tá? É esperado que você cite que você se vê ainda na empresa que você está se candidatando. Por mais que às vezes você tenha objetivos paralelos, né? Sei lá, abrir minha própria empresa ou sei lá o quê. A empresa espera que você responda aqui que você quer continuar lá, que você se vê lá, ok? Eita, minha blusa toda troncha por causa do microfone. Então, é esperado que você responda o que nessa pergunta? Que você responda o que você, uma posição que você espera ter, mas dentro dessa mesma empresa, um crescimento dentro dessa empresa que você está se candidatando. Porque se você fala que daqui 5 anos você espera abrir sua própria empresa, trabalhar fora, sei lá, no exterior, a empresa vai entender o quê? Então, daqui 5 anos ele já pretende estar fora daqui. Então, será que é vantagem contratar esse candidato? Fica a reflexão. Então, aqui, ó, um exemplo. In 5 years, I see myself in a leadership role within the company.
leveraging my skills and experience to drive strategic initiatives and contribute to the overall growth and success of the organization. I'm committed to continuous learning and professional development, and I'm excited about the opportunity to grow alongside the company and take on increasing levels of responsibility. O que nós estamos falando aqui, ó? Daqui a 5 anos, me vejo em uma posição de liderança dentro da empresa, aproveitando minhas habilidades e experiências para impulsionar iniciativas estratégicas e contribuir para o crescimento e sucesso geral da organização. De novo, eu falei aqui de onde eu espero que eu esteja, que seja num cargo de liderança, mas nesse cargo eu quero ter a oportunidade de contribuir mais para o crescimento da empresa, sucesso da organização. Estou comprometida com a aprendizagem contínua e o desenvolvimento profissional e estou empolgada com a oportunidade de crescer junto com a empresa e assumir níveis crescentes de responsabilidade. Ou seja, eu quero ver a empresa crescendo e eu crescendo junto e contribuindo junto durante esse período. Isso é esperado responder aqui. Essa pergunta já tem um modelinho aqui em inglês. Então, de novo, teacher, como que eu vou lidar com essas perguntas em inglês, né? De uma forma mais assertiva? Como que eu me preparo com relação ao inglês? É prática, gente. É pegando esse textinho aqui, ó, adaptando para você, escrevendo. É gravando a sua voz 10, 20, 15 vezes, se ouvindo, até isso soar natural. Você não é questão de memorizar, mas você estar confiante em responder a pergunta. Você entendeu a ideia da pergunta, eu estou te passando estratégias para responder elas de forma eficaz, e dessa forma, sim, você vai conseguir respondê-la com mais propriedade. É a prática. Não adianta só estar assistindo aqui a live da teacher e, tá, legal, bacana, e não praticar. Precisa separar esse material, adaptar as respostas de acordo com o perfil de vocês e praticar, gravar sua voz, ouvir, repetir. Putz, estou esquecendo essa palavra, deixa eu ver uma palavra sinônimo. Putz, não lembro um conectivo, deixa eu pesquisar que conectivo eu posso utilizar. Ai, não sei que adjetivo utilizar em inglês para falar isso sobre mim, deixa eu pesquisar. É isso que vai fazer você se preparar para a entrevista em inglês. Precisa prática. Só me ouvindo aqui não vou fazer milagre, já disse, precisa praticar. Tô te dando aí, ó, todos os ingredientes do bolo, o passo a passo. Agora é só falta você juntar, bater aí, que seria a prática dentro da batedeira, colocar no forno, praticando ali, e depois que aí a entrevista, na hora de comer ali o bolo, você já está preparadíssimo, porque você já passou por todos os processos, técnicas, já te ensinei tudo e você aplicou. Lembre-se, o mais importante é a aplicação. Vamos para a próxima. Why should we hire you? Por que nós deveríamos contratar você? De novo, aqui eu vou falar sobre mim, sobre empresa, dar um match. You should hire me, ou should aqui, ó, na ideia de deveria. You should hire me because I bring a unique combination of skills and experiences that align with the needs of the role and the goals of the company. I'm a motivated and results-oriented professional with a proven track record of delivering high-quality work under pressure. Gente, só um minutinho que apareceu aqui que a minha bateria tá acabando, socorro. Deixa eu só conectar aqui. Pronto, resolvido. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Desculpa. You should hire me because I bring a unique combination of skills and experiences that align with the needs of the role and the goals of the company. I'm a motivated and results-oriented professional with a proven track record of delivering high-quality work under pressure. I'm confident that my expertise in mission-specific skills or area of expertise will allow me to make an immediate and meaningful contribution to the team, to your team. Então, ó, você deveria me contratar porque trago uma combinação única de habilidades e experiências que se alinham com as necessidades do cargo e os objetivos da empresa. Sou um profissional motivado e orientado para resultados com um histórico comprovado de entrega de trabalhos de alta qualidade sob pressão. Se você fala que tem algo comprovado, gente, tem que comprovar. Se ele solicitar, você tem que mostrar ali um projeto que você realizou,
ou um feedback da empresa, enfim. Estou confiante de que minha experiência em mencionar habilidades específicas ou áreas de expertise me permitirá fazer uma contribuição imediata e significativa para a sua empresa. Então, lá, ó, eu falei das minhas habilidades e experiências que estão alinhadas com o cargo, com o que eles estão pedindo. Como que eu sei isso? Porque eu pesquisei sobre o cargo, eu li a descrição do trabalho. E por fim, eu falo ali, ó, que eu estou confiante que essa experiência, eu especifico ali quais são, vai me ajudar a contribuir para a empresa, para a equipe. Então, de novo, falei minhas qualificações e dei um match com a empresa. Why should we hire you? Right? Agora, já estamos na reta final, mas é muito importante eu explicar então o que seriam essas estratégias, né, para responder, para falar sobre perguntas comportamentais. Opa, desculpa, bati aqui o pé. Perguntas comportamentais e situacionais. Então, perguntas comportamentais, elas estão direcionadas para situações no passado, como que você lidou com essas situações. Então, perguntas comportamentais, elas vão avaliar exatamente isso, como que você lidou com uma situação no passado. Enquanto que a situacional, ela testa sua habilidade de resolução de problema. Então, ele quer saber qual é a situação, quais as ações que você tomou e o resultado dessas ações. Então, é aí que entra o método STAR. Porque a gente utilizando esse método para responder essa pergunta, vai estar bem estruturado e vai ser eficaz a sua resposta. O que seria então o método STAR, né? O S ali é de situation, situação. Comece descrevendo o contexto ou a situação em que você estava envolvido. Forneça detalhes suficientes para que o entrevistador entenda o cenário em que você estava trabalhando. De novo, a situação tem que ser objetiva e direta, não vai inventar roda, falar o horário que começou, né? Se não for relevante. Foco na situação. Segundo, depois da situação, explique qual era a tarefa específica que você precisava realizar dentro da situação descrita. Eita! Então, aqui você vai explicar qual era a tarefa que você tinha que realizar. Esclareça o seu papel e as responsabilidades atribuídas a você. Então, essa era a situação, eu tinha que realizar isso, por conta da minha experiência, do meu cargo, enfim. Depois disso, qual a ação que você tomou? Então, as ações que você tomou para lidar com essa situação ou cumprir a tarefa, certo? Aqui é importante, ó, que você se concentre em seus esforços pessoais, habilidades e decisões que você tomou para resolver esse problema ou atingir o objetivo. E por fim, o resultado, finalize explicando os resultados alcançados como consequência das suas ações. Destaque os impactos positivos das ações, seja na resolução de problemas ou no alcance de metas ou no aprendizado obtido. Gente, o resultado nem sempre pode ser positivo, né? A situação era essa, eu fiz isso, mas não deu bom. O resultado pode ter sido negativo. O que é esperado nesse resultado? Não apenas o que você obteve, mas também o que você aprendeu durante o processo de resolução desse problema. Como que você lidou, o que você obteve ali de experiência, de aprendizado, mesmo que o resultado não tenha sido positivo. Essa é a ideia do método STAR. Ficou claro? Aqui eu deixei uma pergunta para a gente ver aplicada. Opa, travou aqui, calma aí. Pergunta comportamental aplicada. Ó. Describe a situation where you had to resolve a conflict with a coworker. Descreva uma situação em que você teve que resolver um conflito com um colega de trabalho. Essa é uma pergunta comportamental. Então, como que você qual foi a situação, como você lidou e o resultado dessa ação. Olha só em inglês. In my previous role, I faced a situation where a colleague and I had conflicting views on how to approach a project deadline. To address this, I initiated a one-on-one discussion, actively listened to their concerns, and worked together to find a compromise. Through effective communication and collaboration, we successfully met the deadline while preserving the quality of our work. Olha só, simples, objetivo, direto, mas eficaz.
Em meu papel anterior, me deparei com uma situação em que o colega e eu tínhamos opiniões conflitantes sobre como abordar um prazo de projeto. Essa é a situação. Para resolver isso, iniciei uma discussão individual, ouvi ativamente suas preocupações e trabalhamos juntos para encontrar um compromisso. Então, como as ações que eu tomei ali, certo? Por meio de comunicação eficaz e colaboração, conseguimos cumprir o prazo, mantendo a qualidade do nosso trabalho. Resultado da sua ação. Ficou claro? Não ficou? Volta a assistir. Mas a ideia é justamente essa, da gente especificar a situação, a tarefa, a ação que você tomou e o resultado dessa ação. Tá claro, galera? Vão digitando aí no nosso chat e eu vou retornando por aqui para não perder muito foco. E a gente já tá na reta final, hein? Então, esse método STAR ele vai ajudar muito vocês a responderem muitas perguntas comportamentais e situacionais. E para finalizar, aqui o último tópico do dia de hoje, algumas dicas, né, para criar uma boa impressão durante a entrevista, incluindo a etiqueta, né? Pesquisar sobre a empresa, isso daí eu não preciso mais falar, né? Mas repito. Mas vou repetir, tá? Aquelas, não vou mais chamar, mas vou falar de novo. Pesquisar sobre a história, cultura organizacional, valores, projetos e sobre o cargo. Vista-se adequadamente. Gente, por mais que você esteja fazendo uma entrevista online, é muito importante que você mostre o seu perfil ali adequado, que você se posicione de um modo profissional, formal, utilize uma roupa adequada, a sua postura, então às vezes está fazendo a reunião ali, ó, a entrevista online e tá assim, ó, com a cadeira. Isso causa má impressão. Ou não tá olhando para a câmera, simplesmente fica olhando para o lado. Isso impacta. A gente vai conversar mais sobre isso amanhã, mas a questão da vestimenta ainda assim é algo que faz diferença dentro de uma entrevista de emprego. Então, se atente a essas roupas muito informais ou extravagantes. Escolha a roupa profissional e adequada até para o cargo que você é, o ambiente da empresa, né, que eles exigem. Chegue pontualmente. Se você for fazer essa reunião, essa entrevista, eita, tô com reunião na cabeça. Se você for fazer essa entrevista online, entre uns 2, 3 minutinhos antes, fica ali aguardando. Para você, parece algo bobo, mas para o entrevistador, ele entrar e ver que você já estava aguardando, isso é a mesma coisa de você chegar 10 minutos, 15 minutos presencialmente numa entrevista e ficar aguardando, já causa algo positivo, tá? Já é uma visão positiva ali. Então, acessa uns 2, 3 minutinhos, confere a câmera, áudio, se você for fazer essa entrevista online, para não ter problemas durante a entrevista, de sem conexão, conexão ruim, ou o áudio ruim, a câmera ruim, enfim. Cumprimente de maneira adequada, nada de beijinho no rosto, nada de abraço, um aperto de mão firme, olhando nos olhos, prazer, Taianca, tudo bem? Simples e eficaz. Não faz tchauzinho assim, né? Oi, tudo bem? Não. Mão, olá, tudo bem? Nada de beijo, abraço, nada disso. Nós que somos brasileiros temos esse hábito. Na entrevista, o mais formal possível, ok? E para finalizar aqui, demonstre confiança. Gente, precisa demonstrar confiança. Como que você vai demonstrar confiança na entrevista em inglês? Praticando antes. O antes da entrevista é o mais importante do que a própria entrevista. Então, se você praticou, treinou, conseguiu se posicionar bem ali, é sucesso, porque você demonstra isso, ok? Então, a prática é o que vai te ajudar. Obviamente, postura ereta, fale claramente, sem gaguejar, demonstra confiança. Se errar, opa, né? Opa, não. Desculpa, deixa eu retomar aqui a ideia, que realmente eu me perdi um pouco, mas voltando. O que eu quis dizer é no sentido que, então, tem essa postura confiante, tá? Mesmo que você erre alguma coisa, se corrija, não tenha medo de se corrigir ali, porque isso demonstra que você está confiante. Você cometeu um erro, mas já identificou esse erro e está respondendo de forma correta.
Seja cortês e respeitoso. Isso daí, né, gente? Bom dia, boa tarde, entrou no ambiente para entrevista, cumprimenta as pessoas, nada de ficar mexendo muita perna, aqueles movimentos muito bruscos. Tranquilo e seja respeitoso, por mais que você, às vezes, esteja fazendo essa entrevista numa situação difícil, né? Desesperadora. Preciso desse trabalho, porque se eu não tiver esse trabalho, eu vou ter que trancar a faculdade, ou meu esposo só não está trabalhando, só eu vou trabalhar dependendo desse trabalho, né? Dessa posição. Enfim, eu sei que cada um tem a sua situação pessoal, mas isso não deve, de jeito nenhum, impactar durante a entrevista. Seja confiante, respeitoso, prepare perguntas inteligentes, e isso é algo que, olha, difícil. Eu, como entrevistadora, posso afirmar. Uma pergunta, presta atenção nisso que eu vou te falar. Olha aqui, ó, nos meus olhos, presta atenção. Uma pergunta que o entrevistador sempre faz ao término da entrevista é: você tem alguma dúvida para mim? Alguma pergunta? E o que normalmente as pessoas respondem? Não, tá tudo certo, tranquilo. Bem, ponto negativo. Por que ponto negativo? O entrevistador, ele exige que você faça uma pergunta. Obviamente, ele não vai insistir, mas quando ele te faz essa pergunta, ele espera que você tenha uma para ele. E uma pergunta relevante, inteligente. Você não vai me perguntar qual que é o horário do almoço, da pausa para o almoço. Please, a gente pode ver isso até no final do dia 2 ou 3, eu vou trazer alguns exemplos, mas de perguntas para vocês fazerem. Mas aqui, gente, é muito importante que você faça, isso ainda faz parte da avaliação, da entrevista. Não pense que quando ele te perguntou, você tem alguma pergunta para mim? Ele está finalizando e está tudo tranquilo. Não, ele quer ouvir uma pergunta, ele quer ter essa ciência, ter a sua interação com ele. E aqui você pode fazer uma pergunta muito inteligente que você vai usar ao seu favor durante a entrevista. Eu vou te mostrar depois. Agradeça ao final, né? Ah, tem alguma pergunta para mim? Não. Ah, então é isso, a gente entra em contato, tá bom? Tá bom. E sai. Pô, agradeça ao entrevistador pela oportunidade, reafirme seu interesse na posição. E se for o caso, de novo, mais um aperto de mão, agradecendo a oportunidade. Você vai aguardar o posicionamento da empresa, o retorno da empresa. Isso é muito importante, tá, gente? Então, esse foi o overview aí, né? Overview não, finalizamos mesmo. Deixa eu só confirmar aqui com finalizamos. O nosso day one, deixa eu voltar aqui para nossa câmera, só um minutinho. Aqui, pronto, voltei. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro dia. Olha só o quanto de conteúdo rico que eu trouxe aqui para vocês. Isso foi apenas o dia 1 da nossa Far English Week. Adorei a participação de vocês, vi que alguns me mandaram mensagem, vou responder a todos depois. Quem ficou com alguma dúvida, ai, teacher, isso não ficou claro, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder a todos vocês, tá bom? Eu não abri muito espaço aqui para a pergunta, porque senão a gente ia se estender muito e eu ia fugir do foco, do objetivo que eu tenho aqui com vocês, do meu compromisso com vocês essa semana. Mas eu deixo aqui aberto, aqui embaixo, nosso chat e também os comentários. Se você ficou com alguma dúvida de algum ponto que eu retratei, ou se de repente você queira confirmar alguma informação, queira compartilhar sua experiência em cima do que eu te ensinei hoje aqui, vai ser um prazer de verdade responder você. Então deixa aí, não fica com vergonha. Olha lá, pergunta. Você tem alguma dúvida para mim? Se aplica aqui, tá? Eu quero que vocês tenham, eu quero que vocês interajam. Então deixa aqui no comentário do nosso vídeo, no chat também. E quarta-feira, dia 6 de março, eu aguardo todos vocês aqui, ok? Porque a gente vai ter muito mais conteúdo para ver essa semana. Esse foi só o primeiro dia. Segundo dia, para quem já se inscreveu lá no link da bio ou que está aqui na descrição do vídeo, já tem spoiler do que a gente vai ver no dia 2, certo? Quem também se inscreveu já está com acesso liberado ao conteúdo do dia 1 e as 60 perguntas que eu prometi que ia fazer para vocês e deixar lá disponível. Então, vocês já têm esse acesso.
E vale lembrar, galera, que no sábado, que é o nosso último dia, no dia 9 de março, eu vou trazer uma novidade muito especial. Eu tô muito empolgada, tô me segurando para não falar, porque quem me conhece, os nossos alunos aqui, sabe o quanto eu sou ansiosa, eu não consigo segurar segredo, ficar quieta. Mas no dia 9 eu vou soltar uma super novidade. Eu acho que vocês vão adorar. E isso vai se aplicar tanto para alunos e não alunos da Let's Go Far, tá? Então não percam. E eu tenho preparado esse conteúdo com todo o carinho, com toda a atenção, justamente para não ser algo superficial. Eu quero que vocês tenham esse suporte da minha parte aqui da Let's Go Far, para que vocês consigam dominar a sua próxima entrevista de emprego em inglês. Então, daqui para quarta-feira, já sabe, né? É hora de praticar. Anota aí tudo, anota não, pratica tudo que você anotou, certo? Se for necessário, revise, volte, assiste esse vídeo de novo, essa live vai estar disponível lá na plataforma, né? Para quem se inscreveu, que eu liberei. E é isso, eu vejo todos vocês na quarta-feira, não faltem, estarei aqui. Kisses, bye bye, see ya!